fim. Porque é que a vida nos... Boa noite, Mira. Boa tarde, bom dia, conforme o local onde se encontram e, portanto, mesmo a que estão na nossa companhia. Na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. E hoje para mais uma emissão Grande Entrevista. Abrigo de Carinho, Associação Amigos dos Animais de Mira, é o tema da Grande Entrevista de hoje. É uma associação privada, sem fins lucrativos, cujo objetivo se centra na proteção animal. Pretendem ajudar o maior número possível de animais abandonados do concelho de Mira, tendo como prioridade tirá-los das ruas, arranjando-lhes um lar, carinho e uma nova oportunidade junto de uma nova família. Em estúdio está a Fabiana, que é vice-presidente da direção, acompanhada da Antónia, que é presidente do Conselho Fiscal. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Boa noite, Antónia. Boa noite. Obrigado pela vossa disponibilidade para estarem hoje aqui no estúdio da Rádio Mira a emitir, como já disse, via internet para o mundo. Eu começaria com uma questão que certamente os nossos ouvintes gostarão de ser elucidados. E com certeza que tanto a Fabiana como a Antónia vão resolver entre vocês quem lhe vai responder. Como é que surgiu a ideia e quando foi fundada a Associação dos Amigos dos Animais? A ideia surgiu nos finais de 2011, através de um movimento espontâneo de 2, 3 pessoas que davam alimento aos animais, esterilizavam por conta própria, que entretanto resolveram que era necessário algo mais, que seria necessário fazer qualquer coisa mais além de simplesmente dar alimento aos animais. Então começámos a falar com algumas pessoas que gostavam de animais também e resolveu a ideia de criarmos a associação, que foi fundada legalmente em janeiro de 2012. Exatamente. Desde aí a esta parte nunca mais parou. Não, nem é essa a intenção. Sempre com as mesmas pessoas ou já mudou de direção várias vezes? Mudou de direção uma vez, saiu um elemento que nós tivemos necessidade de substituir, mas o núcleo tem-se mantido basicamente o mesmo. Com certeza. Já agora também, e os nossos ouvintes também gostariam de saber, aqueles mais distraídos, onde é que se encontram as vossas instalações? Na Praia de Mira. Mesmo na Praia de Mira? À entrada da Praia de Mira, sim. Na zona florestal, à entrada da Praia de Mira. Com certeza. E, atualmente, quantos animais têm? Abrigam, mais ou menos? Nós não temos uma contagem feita nestas últimas semanas, uma vez que entraram muitos animais agora depois dos fogos, mas uns 160, 170 à volta disso. Pode repetir, por favor? 160, 170. Deverá rondar... Se bem que também tivemos algumas adoções, nem tudo foi mau nesta tragédia dos incêndios, mas deverá rondar esses valores, sim. De toda a maneira, tem mais de 150 animais. Sim. Ao vosso encargo. Sim. Portanto, amigos ouvintes, já sabem, se realmente precisam de um patudinho, não é? De uma companhia, já sabem onde é que poderão, portanto, ir vê-los. Aliás, também poderão visitar o vosso site, porque tem um site muito, muito bem conseguido. Eu tive a oportunidade de dar uma vista de olhos e os patudinhos não estão lá todos, estão quase todos por lá. Os últimos a entrar não estão, mas estão quase todos, sim. Eu pressuponho que a forma como mostram as fotos, portanto, dos animais que estão para a adoção, não os preparem só para as fotos. Eles estão sempre assim no canil. Porque parecem animais de, passo o termo, luxo. Eles não são preparados de todo para as fotos. Eles são tirados da ala de onde estão para um sítio onde possamos fotografá-los sem ter 4, 5, 6 sempre à volta, porque dentro da ala onde estão isso torna-se difícil, mas não são preparados. São tirados naquele momento, fotografados e voltamos a colocá-los lá dentro. Não são lavados, não são penteados, não têm para qualquer a fotografia, mas com certeza que tomam o seu banho. Sim, são penteados, sim, quando conseguimos voluntários que nos ajudem nessa tarefa. Mas para as fotografias não são preparados, não. Com certeza.
Amigo ouvinte, se só agora se conectou à Rádio Mira, esta é mais uma emissão de grande entrevista, desta vez com Abrigo de Carinho, Associação Amigos dos Animais de Mira, e em estúdio está a Fabiana, vice-presidente da direção da associação, e a Antónia, presidente do Conselho Fiscal. A Antónia está ali muito caladinha, mas ela vai falar um pouquinho também, com certeza. Antes de passarmos a outros assuntos, já agora deixem-me dizer também aos nossos ouvintes, se pretenderem colocar alguma questão, seja à Fabiana, seja à Antónia, que tenha a ver, claro, com a associação ou com os animaizinhos, poderão fazê-lo através do Facebook da Rádio Mira, que eu vou tentar responder a todos. Aproveito para dizer também que no Facebook o IBAN que estão a ver passar no rodapé do vosso ecrã de computador ou do vosso telemóvel é o IBAN precisamente da associação, porque é uma das maneiras que a associação pode ser ajudada. Portanto, ele está a passar muito devagarinho no rodapé do Facebook, por isso tem tempo para o tirar. Antes de passarmos a um outro assunto que eu gostaria aqui também de meter no ar, e a Fabiana acabou de falar também que agora nesta situação dos incêndios, que não quer dizer que há males que vêm por bem, nada disso. Não, mas houve, sem dúvida alguma, um grande apoio de algumas pessoas, portanto, pelo menos naquele fatídico, entre aspas, porque felizmente não houve perda de vítimas, ou perdas de bens que chegasse, mas de vítimas felizmente não houve, que também ajudaram. Querem-nos contar um pouco como é que viveram esse pesadelo dessa noite e dos dias seguintes, com mais de 150 animais a vosso cargo? Foi uma noite de domingo bastante complicada. Quando nós nos apercebemos que o fogo andava ali perto, a nossa primeira preocupação, e porque sabíamos que a praia não estava assim debaixo de um perigo tão iminente, foi ver como é que eles estavam, porque o fogo andava na floresta. E corremos ao abrigo, tentámos deixar tudo preparado para que as coisas, se fosse necessário abrir-lhes as portas, fosse mais fácil, porque há zonas em que estão fechadas com cadeado, e numa altura de ter que chegar e abrir, se tivesse com o cadeado ainda a ver qual era a chave que encaixava, seria mais difícil. Esse foi o primeiro passo. Depois, numa altura em que vimos que o fogo estava a avançar e decidimos que a única hipótese que eles poderiam ter de sobrevivência seria abrir-lhes as portas. E foi isso que fizemos. Abrimos as portas, entretanto tivemos algumas pessoas que prontamente e espontaneamente, sem nós fazermos ali grande apelo, no domingo, se dirigiram ao abrigo para tentar ficar com alguns patudos, acolhê-los naquele momento de aflição, e assim foi. Conseguimos tirar alguns também ainda para um quintal de uma voluntária, e os restantes ficaram por ali, na esperança de que eles conseguissem ter hipótese de sobrevivência seguindo o seu instinto. Aliás, isso era desculpa, Fabiana, vou interromper, porque é um dos apelos que eu acho que era importante, ou um esclarecimento, mais do que apelo. Portanto, em situação de perigo, e nomeadamente no caso do incêndio, os animais, e isso é recomendado por várias entidades, é assim, a pior coisa que se pode fazer é deixá-los fechados ou trancados. Portanto, eles têm um instinto de sobrevivência, claro que seria muito menos doloroso para nós termos feito uma passagem organizada e ordenada, mas o fogo não deu tempo de reação, e portanto o que elas fizeram, o que as minhas amigas e voluntárias fizeram, foi um trabalho excelente, foram verdadeiras heroínas e heróis que, portanto, pegaram nos que estavam mais debilitados e nos mais cachorrinhos, e esses foram de imediatamente evacuados. Sim, foram os primeiros a sair do E abrigo. depois os outros, portanto, nós fizemos aquilo que convém, que é exatamente isso, que é soltá-los, que eles depois, com o instinto de sobrevivência deles, eles têm mais possibilidade de sobreviver a uma situação dessas do que se estiverem fechados ou trancados. E também colocar vários animais que não estão habituados num carro, por exemplo, não é? Portanto, eles todos juntos, isto pode também, é meio caminhada para a asneira. E não só prejudicar os animais, como a pessoa que também vai, a pessoa colocar-se em perigo. Portanto, esse é o alerta que eu faço. Portanto, em caso de calamidade, sejam terremotos, sejam tempestades, sejam incêndios, o melhor é sempre soltar os animais. Então, quando estamos a falar de 100 e poucos animais, não é?
Não Então, foi a uma saída decisão não pode ser- fácil, pois não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Foi Nós tivemos ponderável, ali foi muito muito tempo a medir, a pesar, a ponderar todas as situações, a ver para onde é que os conseguíamos tirar até chegarmos àquela decisão. Mas efetivamente não havia volta a dar. No momento em que nós decidimos abrir as portas, não havia outra decisão a tomar. E já agora também podemos dizer, não é? Já passaram uns dias, felizmente, que o resultado foi muito satisfatório. Portanto, conseguimos recolher a grande parte dos animais, tivemos muito poucas baixas. Na segunda-feira, entretanto, os animais estavam quase todos no abrigo, mas depois com a proximidade novamente do fogo, nós aí sim lançámos o apelo para quem conseguisse ter espaço para os acolher, que fosse ao abrigo, e conseguimos retirar do abrigo quase todos os animais. Quase todos os animais foram colocados na segunda-feira em fatos, o que foi fantástico, fantástico. Algum órgão de comunicação social dos arredores se abeirou da vossa associação para saber como é que se passaram as coisas com os animais, não? É assim, nós fizemos... Não, espontaneamente não. O que nós fazemos é nós temos parceria com o Jornal de Voz de Mira e vai sair agora um texto que nós elaboramos sobre esses acontecimentos. Exato. Portanto, foi uma noite não menos horrível para os animais, também para os pataditos, com certeza. Sim. Querem acrescentar algo mais sobre isso? Eu agradeço os conselhos da Antónia na questão de seja incêndios, seja terremotos. Acho que é algo que as pessoas não se devem esquecer, porque por vezes as pessoas não os deixam fechados de propósito ou presos de propósito. Não, às vezes exatamente, é o pânico, sim, mas convém relembrar que as pessoas, eles são responsabilidade nossa e eles dependem de nós. Tudo aquilo que nós fizermos tem uma consequência na vida deles e nós se os deixarmos fechados, sabemos que a probabilidade de sobrevivência é mínima, não é? Pronto. Eu acho que podíamos aproveitar também para agradecer às pessoas que se deslocaram ao abrigo nesse dia, porque foi fantástico, apesar de toda a desgraça e de tudo a aflição, as pessoas não deixaram de nos socorrer e de nos ajudar quando nós mais precisamos. Nesse dia e depois, durante toda a semana. E continua ainda a haver deslocações ao abrigo para nos deixar alimento, para nos deixar medicação, para nos deixar mantas. Tem sido muito bom de ver a solidariedade das pessoas. Sim. Ainda bem que as pessoas estão convosco, porque também isso dá-vos, não é que tenham falta, mas por vezes se calhar têm dias menos bons e com esse apoio também sentem-se com muito mais vontade. É reconfortante, sim. Exatamente. Sim. Antes de continuarmos, deixem-me dizer olá à Lisete Cosmética, que está por aqui também. Ela também diz olá e coloca uma questão. Quando é que fazem outra vez a caminhada? A caminhada é feita... Explica o que é a caminhada para os ouvintes que não sabem. A caminhada é uma caminhada feita com os cães da associação, que nós fazemos sempre em julho ou agosto, depois depende um bocadinho da disponibilidade dos nossos voluntários, mas é sempre no verão, que é para conseguirmos apanhar um máximo de participantes. É sempre no verão. Por isso será para o ano em julho ou agosto. Portanto, Dona Lisete tem que esperar mais um pouquinho. Tem que esperar um bocadinho. De toda a maneira, ainda tem tempo para se ir preparando também para a tão caminhada, sem dúvida alguma. Já agora, antes de continuarmos também, porque os nossos ouvintes têm prioridade no meio disto tudo, tenho por cá a Paula Mingados, que eu saúdo também desde já, e faz o seguinte comentário. O trabalho de voluntariado nesta associação é incansável. Parabéns ao Abrigo de Carinho. Querem comentar algo? Querem dizer algo? A Paula tem colaborado connosco também. É um bocadinho suspeita porque ela tem colaborado connosco também e foi uma das pessoas que acolheu os nossos bebés na altura do incêndio. Por isso, ela é um bocadinho suspeita, mas nós agradecemos obviamente o elogio. Muito obrigado à Paula e todos os outros também, sem dúvida alguma. Tenho por cá o Domingos Patarra Patrícia. Boa noite, Domingos, que nos escuta neste momento no Luxemburgo. O Domingos diz: bem-aja a quem cuida dos animais abandonados no nosso concelho.
pois aqui no Luxemburgo também existem abrigos de animais, mas nunca vi animais na rua abandonados. Aliás, por aqui, maltratar e abandonar os animais é pena. A pena é bastante pesada, incluindo até prisão. Beijinhos e abraços a todos os conterrâneos mirenses. Obrigado, Domingos. Um grande abraço então para o Luxemburgo também. Não sei se querem comentar alguma coisa. Já agora eu gostaria de comentar aqui esta frase. No Luxemburgo não se vê animais na rua. Não será só no Luxemburgo. Será noutros países. Há mais países, sim. Em que realmente, provavelmente, tem mais pessoas com que se ocupem, mais associações, mais entidades. Tem outra. Eu acho que passa também por haver outras formas de penalização de quem abandona os animais. Acho que poderá passar também por aí. A mentalidade é diferente, é certo. São países com outra mentalidade em relação aos cuidados com os animais e a lei também é um bocadinho diferente da nossa. Eu penso que poderá passar mais por aí. É óbvio que poderá. Exatamente. Antes de continuarmos ainda, como eu digo, os nossos ouvintes têm prioridade absoluta. A Raquel Leitão, que boa noite também para ela, comenta o seguinte: excelente trabalho realizado por esta associação, um grande bem-aja pelo vosso trabalho. Portanto, isto com certeza que são tudo pessoas que já conhecem o abrigo, já conhecem o vosso trabalho de há muito tempo e estão a aproveitar esta oportunidade, o que eu acho muito bem, também para vos parabenizar e para enaltecer realmente o trabalho que fazem em prol dos patudinhos, pelo menos do nosso concelho, não é assim? Sim, então, nós agradecemos. Eu só gostava, se me permite, voltar atrás na questão do Luxemburgo. Portanto, nós em Portugal, infelizmente, assistiu-se a uma mudança e estamos a assistir a uma mudança de mentalidades, não é? Não se faz tudo uma vez só. Neste momento há uma lei que protege muito mais os animais do que havia há 2 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 anos atrás, quando a associação foi criada. Claro que tudo passa, claro, por medidas mais eficazes, mas também passa pela parte da educação. E eu aí faria uma ligação à caminhada, que há pouco nós não falámos numa situação interessante e importante, que é, a caminhada também serve para quê? Também serve para as pessoas que não têm, isto é, que nunca adotaram nenhum animal no abrigo, ou que se adotaram, enfim, têm essa disponibilidade, e nessa tarde as pessoas disponibilizam o seu tempo e oferecem-se para passear os nossos cães do abrigo, portanto, proporcionando-lhes não só um dia de passeio, como um dia de convívio entre nós, e que nós aproveitamos também essa oportunidade para sensibilizar as pessoas, porque eu aí tenho uma opinião muito própria, que é, podemos criar um sem número de leis, mas que se não conseguirmos sensibilizar as pessoas para essa mesma lei, as leis não têm aplicabilidade. Obviamente. Portanto, e no Luxemburgo, e creio que na Alemanha também, eles estão muito mais avançados na questão da mentalidade e da lei. E da educação nas próprias escolas, o abordar essas temáticas nas escolas, que nós aqui, a lei que a Antónia refere, fala sobre isso, fala sobre uma educação ambiental que reflita ou que fale também sobre os animais e sobre a temática do abandono, mas é tudo muito vago. É tudo não muito... há uma obrigatoriedade. Exatamente. Não há uma rotina. Eu também não gosto muito da palavra obrigatoriedade. Não há uma rotina de criarmos condições. Mas o que se vê é que nas escolas, quem tem sensibilidade para essa temática aborda com os seus alunos e trabalha com os seus alunos. Quem não tem passa um bocadinho ao lado disso e nem todos conseguem chegar da mesma forma a essa temática. E eu, deixa-me só acrescentar que, aliás, isso está provado até de forma científica, que o facto de inserirmos animais, e nós estamos aqui a falar dos animais de companhia, no meio escolar ou até enfim, nos lares com pessoas idosas, que ajuda em determinadas terapias. E, portanto, é bom para estes patudos, que, enfim, que, como disse bem o Jorge ao princípio, portanto, alguns deles dificilmente serão adotados, ou a adoção poderá ser mais difícil, mas também vão cumprir um papel e também os estamos a inserir na sociedade. E, neste caso, para ajudar as crianças, não só na questão da educação e de proteção dos animais, mas até em determinadas patologias, como também nas pessoas mais idosas, porque muitas das vezes estão sozinhas, e está mais do que provado que o contacto com os animais ajuda, não é? E esse é também, abrindo aqui um bocadinho, andando à frente, é também um dos objetivos que a associação
quer cumprir e quer efetivar mais a partir de agora, que é podermos não só ter um abrigo com condições para receber pessoas que nos queiram visitar, inseridas em turmas, tanto apelando à pedagogia como também aos lares de idosos, como nós também irmos lá. E nós, aliás, estamos sempre disponíveis quando somos contactadas para fazer esse trabalho. Nós temos recebido o Lar de Idosos de Mira nas nossas instalações. Sim. É óbvio que todas as atividades são um bocadinho limitadas porque o abrigo não tem condições para que nós possamos fazer um outro tipo de atividades. Podemos fazer uma atividade mais eficaz. Poderíamos, mais eficaz, mais... com outro conforto. Exato, pronto, por aí. Só que nós não temos condições para isso, é tudo... pronto. Mas têm pena. Temos, obviamente. Mas temos o objetivo. Portanto, temos, seja, até para... Estamos sempre a tentar criar condições para essa proximidade e para nos integrarmos também na sociedade onde estamos. Portanto, também não estaríamos aqui a fazer... Nós há alguns anos, no Dia do Animal, há 2, 3 anos talvez, percorremos as escolas do agrupamento de escolas de Mira, onde fomos sensibilizar as crianças para a temática, para os animais, para os cuidados a ter. Eu penso que seria uma atividade a repetir, só que o nosso problema é que estamos sempre um bocadinho limitadas em termos de voluntários. E de meios também. E de meios também, pronto. E as atividades acabam por ser reduzidas e não conseguimos passar à prática tudo aquilo que idealizamos porque nos faltam algumas condições, efetivamente. Exato, algumas que não devem ser tão poucas como isso, para realmente atingirem em pleno os objetivos que se propõem. Hoje em dia, na vossa opinião, ainda existe muita gente que adota animais sem ter a noção da responsabilidade que isso acarreta, não? Eu penso que sim. E por vezes acontece adoções que não são bem sucedidas porque às vezes as pessoas não sabem bem o que pretendem e não sabem bem a responsabilidade que é assumir um animal. E tudo aquilo que acarreta, porque não é ir buscá-lo ao abrigo e trazê-lo para casa. Isso é o mais fácil. Esta é a parte mais fácil, apesar de tudo, de todo o processo de adoção, que não é chegar lá e trazer para casa, há um processo de adoção. Depois da chegada à casa, tudo tem que ser preparado. É preciso ver as condições em que ele vai ficar, se há espaço para ele, se já há animais na propriedade, como é que a apresentação é feita. É preciso ter noção de que os animais podem adoecer, precisam de ser vacinados, precisam de ser desparasitados. Tudo isso acarreta algumas despesas e convém pensar nisto tudo antes de passar à adoção de um animal. E depois também a parte psicológica, que nós às vezes conversamos entre nós, e todas nós, a maior parte de nós tem animais em casa e companhia, que é a frustração. Portanto, a frustração é inimiga de uma adoção. Passo a redundância, que é assim, nem todos os dias vão ser bons, nem todos os dias vão ser maus. E, portanto, as pessoas têm que entender isso. Estão com um animal e não estão... E muitas das vezes também há uma tendência a humanizar os animais e os sentimentos dos animais, e isso aí é um dos principais erros, e é não entrar em frustração. Portanto, é tentar... Sim, o processo de adaptação nem sempre é tão fácil como as pessoas pensam. Mas isso nós estamos sempre também disponíveis. E por norma fazemos esse acompanhamento e as pessoas podem nos telefonar e tudo, a pedir conselhos, e nós também pomos um bocadinho de água na fervura, que é isso que nos compete, e explicar exatamente isso, que nem todos os dias são bons, nem todos os dias são maus. E felizmente temos tido uma taxa de sucesso razoável. Temos. Muito bem, deixem-me dar também então voz a mais um ouvinte que está por aqui. Fernando Ferreira, um grande abraço para o Fernando, um ouvinte assíduo também da Rádio Mira e colaborador também, por vezes. E então o Fernando faz o seguinte comentário: deveria haver um canil camarário. Eu vou voltar atrás porque as mensagens estão aqui a passar e a cair. Portanto, o Fernando Ferreira começa por dizer: a associação realmente faz um trabalho ótimo, mas não poderá ser uma associação a fazer o trabalho que deveria ser assegurado pelos serviços públicos como a Câmara. E ele continua: deveria haver um canil camarário para a recolha de animais abandonados e depois de cumprir os trâmites legais, aí sim seria entregue à associação para preparar a adoção. Se calhar este comentário do Fernando dava aqui pano para mangas, não? Dá.
Então, é complexo, agradeço. é mais complexo do que aquilo que se possa Obrigado, Fernando, pela tua participação imaginar. também e para todos os outros que estão a participar. E já agora deixem-me só aqui também dizer boa noite à Ana Costa e obrigado também pela sua participação, onde a Ana diz que o vosso trabalho é incrível. Portanto, isto penso que já todos nós sabemos, mas é sempre bom também ouvir das pessoas realmente que valorizam o nosso, neste caso, vosso trabalho, não é? Querem comentar um pouquinho, então, a opinião do Fernando? Queres conhecer, não é? Pronto, até porque eu tenho estado nos últimos 2 anos com uma proximidade maior ao atual executivo em Mira e portanto, isto não é fácil, não é? Portanto, ou seja, Mira tem aqui um handicap, que é como não tem um centro de recolha animal, e aí entram não só os cães como os gatos. Aliás, a nova lei também prepara ou pede aos municípios que assumam o encargo da criação de centros de recolha animal. Mira, ao contrário de outros municípios aqui à volta, não tem centro de recolha animal municipal. Portanto, tem o veterinário municipal, que nos tem dado apoio, e portanto, e também por isso, e creio que eles também estão muito sensíveis à nossa causa, temos encetado várias negociações e temos atualmente um protocolo em vigor, não é? Com a certeza, porém, de que sendo, e o comentário é corretíssimo, portanto, ou seja, de facto, pedir a uma associação que assuma as competências da Câmara Municipal é muito complicado, mas também temos tido por parte do atual Executivo essa sensibilidade e, portanto, e temos até trabalhado um pouco nessa ideia. Agora, também entendemos que criar uma verba para o Centro de Recolha Animal, portanto, também vai depender muito do Poder Central. E, portanto, não depende só das autarquias e da vontade das autarquias. Portanto, agora isso eu imagino que o Sr. Presidente da Câmara, que foi agora reeleito, tenha isso em mente. Enquanto essa solução não aparece no terreno, nós depois temos que agradecer, portanto, temos sido bem recebidos e como vos digo, quer dizer, temos aqui um protocolo que fica aquém, claro que fica, quer dizer, nós queremos sempre um bocadinho mais e é isso também temos dialogado com a Câmara. Agora, também agradecemos à Câmara o facto de serem sensíveis e de nos estarem a ajudar neste momento, e sim, portanto, é verdade, nós estamos um pouco a fazer o papel da Câmara Municipal. Eu acredito, mas isto acredito piamente, que com esta nova lei, com estas novas mentalidades e até com a importância que isto tem também para a saúde pública, não é só para quem gosta de animais, isso é outro dos mitos, que estamos no caminho certo. Portanto, e creio que o Sr. Presidente está sensível a essa solução, como nós também estamos e como sempre estivemos. E dispostas a colaborar, não é? Porque, de facto, aqui há uma inversão de papéis em Mira, mas foi por força das circunstâncias e, portanto, enquanto estamos à procura, ou enquanto a Câmara Municipal está à procura de uma solução mais eficaz e melhor, não é? E que dê maior comodidade, tem-nos estado a apoiar. Portanto, estamos neste meio caminho, neste meio ponte. Mas com boa receptividade por parte a caminho, será essa... Eu acho que sim, e já todos entendemos que é necessário e é preciso que todos os municípios de norte a sul do país se envolvam nesta causa, não é? Antes de concluirmos só portanto, este comentário, eu peço desculpa a Raquel Leitão, não sei se já li o comentário dela ou não. Leu não sei se... Mas se li e volto a ler, se não li, leio agora, porque eles estão por cá a cair e torna-se um bocadinho difícil também estar a seguir a conversa das convidadas, ao mesmo tempo que estar a responder. Mas podem continuar a enviar as vossas questões a parabenizar esta associação, que será transmitido, com certeza. Portanto, a Raquel então também diz que excelente trabalho realizado por esta associação, um grande bem-aja pelo vosso trabalho. Jorge, só uma parte daquilo que eu disse, que me lembrei agora, e acho que também era muito importante que isto passasse para a opinião pública. Portanto, a lei foi criada uma comissão na Assembleia da República. Agora, também, se o Governo não tomar consciência daquilo que foi aprovado e não disponibilizar, nomeadamente verbas para este tipo de situação, para os centros de recolha animal. Um bocadinho, ou tentar clarificar o que é que a lei pressupõe. Portanto, a lei o que pressupõe, assim, em traços gerais, é o seguinte, portanto, é a competência dos municípios, portanto, recolher os animais, o que já era. A grande novidade desta lei é que, portanto, fica completamente proibido abater-se um animal, a não ser que ele esteja, de facto, em más condições. Portanto, coisa que havia muito nas práticas dos canis municipais, enfim, quando se atingia uma população excessiva, muitas das vezes era uma das opções de controle da população, seria eutanasiar os animais.
Hoje, portanto, isso é proibido e aquilo que se faz opta-se pela esterilização. Portanto, estamos aqui a falar não só de construir um centro de recolha animal, como também disponibilizar verba para esterilizar animais de companhia, não é? E animais errantes, porque é a única forma que se tem de facto controlar uma população animal. E estava eu também a dizer, portanto, ou seja, se o Governo não disponibilizar essa verba, eu tenho dúvidas que os municípios que não tenham essas condições, ou que não tenham criado, ou que não tenham apostado nesses centros de recolha animal, terão necessariamente muitas dificuldades. Portanto, isto aqui é uma teia de responsabilidades que tem que ser partilhada por todos. Enquanto isto também não acontece, e portanto, e de facto o doutor volta a reforçar que o município, né, e na pessoa do Sr. Presidente, tem mantido connosco todas as negociações e um contacto próximo, não é? Enquanto isso não acontecer, também as pessoas também têm que se responsabilizar pelos seus animais de companhia, não é? Portanto, é isso. Portanto, era só esse o acrescento. Sim. Que de facto a lei está criada, criámos as condições, agora falta de facto operacionalizá-la no terreno. E isso vai depender sempre do poder central. Condições para que ela seja execuível. Exatamente. Portanto, segundo eu entendi, portanto, a responsabilidade da recolha dos animais não é da associação. Não, continua a ser do município. É do município. Sim, aliás, como já era. Sim, mas isso já é previsto, já está previsto na lei há alguns anos, não é de agora. Porque é uma questão de saúde pública, não é? Portanto, para que os nossos ouvintes fiquem elucidados, alguém que veja um animal ou outro por aí abandonados, e pressupõe-se que, ao pensarem que estão abandonados, se calhar vêm no mesmo sítio, por ali talvez meios perdidos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, o que é que essa pessoa poderá fazer? Ligar para os serviços da Câmara Municipal, portanto, para o Serviço Médico Veterinário, denunciar a situação, em último caso. Sim, ou Proteção Civil também, porque assim, também não é, vamos lá ver, às vezes as pessoas pensam, e tal, estou a ver ali um cão, vou agarrá-lo, portanto não pode ser assim, não é? Portanto, porque a pessoa pode se colocar em perigo, o animal pode não reagir bem. Algum cuidado também. E conhecimento também, claro. Saber apanhar um animal, portanto também não é... Portanto, desculpe só interromper, se eu bem entendo, a grande maioria das pessoas que vos vão levar animais, portanto, ao canil da associação, não têm conhecimento que normalmente deveriam chamar a entidade competente para isso, neste caso é a Câmara Municipal e a Proteção Civil. Provavelmente poderão não ter conhecimento, ou então é por uma questão de... é mais prático, porque o animal está ali, a pessoa até o consegue agarrar, ou porque às vezes são ninhadas de bebés que nascem no meio do nada e conseguem-se deixar agarrar e as pessoas encaminham para nós. Mas nem sempre isso acontece também. A ideia que tenho é que, de facto, portanto, o veterinário municipal é que tem sido contactado, não é? A maior parte das vezes, que depois ele entra em contacto connosco. Sim, e depois nós vemos se conseguimos ou não acolher desde logo o animal. Não é? Às vezes acontece, as pessoas irem lá entregar os animais. O que tem sido mais recorrente nestes últimos tempos é as pessoas irem lá deixá-los sem o nosso conhecimento. O que também não é bom. Pronto, é chegar lá e deixar lá, ao Deus dará. É um segundo abandono, podemos dizer, quase, não é? É um segundo abandono e é colocar em risco não só o animal que se deixa ali, porque nós não estamos lá 24 horas por dia. Agora, o que se deixa lá, é colocar em perigo o que se deixa lá, os que já lá estão. Já lá estão também. Porque nós nunca sabemos qual é a reação do animal que já lá está quando é deixado o outro naquele mesmo espaço. Exatamente. Não há ali um período de habituação, não há uma adaptação, não há nada. São deixados ali um bocadinho à sua sorte, sim. E nem sempre o resultado é o melhor. O Fernando continua aqui no diálogo, ele diz que pelo menos existe apoio e diz também que se calhar Mira é das poucas que não tem canil, ou melhor, um centro de recolha animal. Provavelmente. Há mais. Perdi algum tempo nos últimos 2 anos a passear e a visitar vários sítios e até sítios que melhoraram bastante as suas condições e há mais. Não é Com só, certeza. Não é só o caso de Mira. Não é? E aí as CIMs também podem ter um papel interessante porque as comunidades intermunicipais podiam também dar uma ajuda a estes municípios mais pequenos e com mais dificuldades também. E o que acontece em muitas autarquias também é uma parceria entre uma associação e um espaço cedido
Pela Câmara. Acontece em muitas autarquias também, muitos municípios. Muito bem. Como é que as pessoas podem ajudar o Abrigo de Carinho, neste caso a Associação Amigos dos Animais de Mira? Se calhar há por aí pessoas que gostariam de ajudar e não sabem como, não é? Deixe-me só acrescentar, portanto, além do IBAN que está a passar no rodapé do Facebook, portanto, isso é uma das possibilidades, Sim, que é a parte monetária. Sim, a parte monetária é uma das possibilidades. Além de um donativo direto, há outras formas monetárias de nos ajudar, através de se tornar associado, através do apadrinhamento de um dos nossos patudos. Depois há outras formas mais diretas, que é o ser voluntário, o ajudar-nos nas mais diversas atividades que nós vamos realizando. Basicamente passa. Queres falar um pouco do apadrinhamento? O apadrinhamento tem algumas modalidades. A pessoa escolhe um patudo, escolhe uma modalidade de apadrinhamento. Nós temos algumas, temos o kit de esterilização, temos o kit de castração, que a pessoa ajuda, participa na esterilização ou na castração do animal que escolher. Temos o kit de spa, em que é permitido ao animal escolhido que vá ao spa, que vá tomar um banhinho, que vá cortar o pelo, pronto, passar ali um bocadinho, tentar relaxar um bocadinho, se bem que alguns não acham essa atividade muito relaxante, mas o intuito é esse. Temos o kit de alimentação, em que nos permite ajudar um bocadinho ali a comportar as despesas de alimentação. E falta-me o kit anual, que é um kit que nos permite ajudar. Geralmente nós encaminhamos este kit para algum animal que esteja com alguma doença mais crónica, porque nos ajuda a pagar as despesas de medicação. Exatamente. O Fernando Ferreira ainda pergunta se o abrigo ainda tem espaço para mais animais. Neste Terá que ter, momento, não é? Não. Pois assim, isso é um dos problemas. Neste momento nós tentamos acolher apenas os casos mais críticos. Bebés, obviamente, não conseguimos recusar. Um animal doente não conseguimos recusar. Animais saudáveis que nós vejamos que se consigam manter algum tempo nas condições em que estão, nós tentamos que assim seja, porque nós não temos realmente muito espaço. E não é só uma questão de espaço, é uma questão de recursos humanos também, é uma questão de recursos financeiros, porque tudo se torna uma carga um bocadinho pesada. E o intuito também não é nós termos ali os animais todos ao monte para que os acidentes aconteçam. E reparem, isto também às vezes as pessoas não têm bem a noção. A partir do momento em que eles entram no nosso abrigo, passam a ficar a nossa responsabilidade. E tal como nós apelamos às pessoas para pensarem bem quando adotam um animal, quando estão predispostas a acolher um animal em casa, nós ali temos que pensar, ficamos muito tristes, como é evidente, não é? Como se fossem nossos. Sim, mas já acaba por... Eles são um bocadinho nossos. Não é um bocadinho, eles são mesmo. Até legalmente, sim, quando entram ali dentro, portanto, é feito um registro, são chipados e, portanto, ficam à nossa responsabilidade, não é? Portanto, o que às vezes as pessoas também, por isso é que eu digo, pensem bem, porque não é... E deixar um cão um abrigo pressupõe essa passagem de responsabilização, mas pressupõe tudo o resto também. Exatamente. Tem aqui uma ouvinte que desde já também envia as boas noites, a Maria Mateus, que através também aqui da rádio faz um comentário que já agora agradeço também que comentem. Foi pena terem perdido o orçamento participativo. Seria uma grande ajuda. Seria, sem dúvida. Seria uma mais-valia. Seria. Por que é que acham que o perderam? Tem alguma opinião formada ou nem por isso? Foram várias circunstâncias, não é? Quer dizer, também começámos cá um bocadinho mais tarde, se calhar também tivemos menos recursos que o projeto vencedor, que também justamente venceu. Claro, obviamente, também tínhamos ali um adversário, se assim podemos dizer, à altura, obviamente, não é? Pronto. Porque é que o perdemos? É difícil responder a essa questão, porque não ganhámos. Eu creio que tem a ver, fazia, mas também tem um pouquinho a ver com a questão da tal educação que começámos o programa a falar e já lá vão uns bons minutos, não é?
Portanto, as pessoas lentamente vão se consciencializando e despertando para a causa. Se tivermos um bom ambiente e um ambiente onde os animais deixem de estar ao abandono, portanto, é bom para as pessoas, é uma questão de saúde pública e pode evitar até muitos acidentes, quer dizer, e nós sabemos disso, muitas vezes comentamos, o ir na estrada e aparecer-nos um cão de repente à frente de um carro, assim, para além de atropelarmos o cão, podemos também ter um acidente grave, portanto, é isso que se evita. E nós, quando foi agora do incêndio, a nossa grande preocupação, eu que estava fora, porque não estava aqui em Mira, que estava a uns quilómetros de distância, a minha grande preocupação era avisarmos o máximo de pessoas e colocar no Facebook isso. Portanto, cuidado, porque estão animais soltos e, portanto, é natural que é desorientados e que as pessoas também... Foi lançarmos o alerta. Boa noite também para o João Cruz, que está por lá também na nossa escuta. E já agora tinha aqui uma questão um bocadinho pertinente, talvez, mas com certeza que terá uma justificação para isso também. Quando criaram a associação, porque é que em vez de pensar só em cães abandonados, não pensaram também em gatos? Não deixam de ser animais também, não é? E nós ajudamos, não temos é onde os colocar, por uma questão de espaço. Sim, não temos gatilho por uma questão de espaço. Porque fomos crescendo com cães e no espaço em que estamos ali, tudo muito provisório, juntar cães e gatos, não nos pareceu que fosse a melhor opção, por isso não temos neste momento um espaço para os acolher. Não quer dizer que não ajudamos. Mas aparece quando em vez de alguém que... Sim, aparece às vezes apelos externos, aparece um gato ou outro que esteja na rua atropelado, obviamente nós não passamos e não viramos a cara. O animal é recolhido, é socorrido, é encaminhado para o veterinário e depois tentamos arranjar uma FAT que fique com ele até conseguirmos... Aliás, temos um neste momento em FAT, ainda a recuperar, que depois... possivelmente será encaminhado para a adoção. 21h42 aproximadamente, em Portugal continental. Se só agora se ligou à Rádio Mira, esta é mais uma emissão de grande entrevista. Nesta noite, com o Abrigo de Carinho, Associação Amigos dos Animais de Mira. E em estúdio está a Fabiana, vice-presidente da direção, e a Antónia, presidente do Conselho Fiscal. Portanto, continuem por aí a enviar também os vossos comentários. Aproveito para enviar as boas noites também para a Carla Rebelo. Boas noites, ou bom dia, ou boa tarde, conforme o local onde nos estejam a ouvir e, neste caso, a ver as nossas convidadas. E nós vamos continuar um pouquinho, se não se importam, porque ainda tenho aqui algumas questões que gostava que deixassem esclarecidas para os nossos ouvintes. Se uma pessoa quiser adotar um animal que se encontre no abrigo, evidentemente, quais são os requisitos que a associação exige a essa pessoa? Não é assim, olha, eu quero adotar um, ok, qualquer, escolhe, vai-te embora. Não é assim de forma alguma. Não. Primeiro há, obviamente, uma conversa. Nós tentamos sempre entender qual é o fundamento da adoção, para que que o animal vai servir. Não damos animais para estar acorrentados, de forma alguma. Não é esse o nosso objetivo, não passa por aí. Tentamos perceber se o animal, quais são as condições que a pessoa tem também para ter o animal. E eu não falo só em condições financeiras, condições físicas também e psicológicas muitas vezes. O que é que a pessoa pretende daquele animal? Depois há uma conversa. Há adoções que podem demorar 2 dias, há processos que podem demorar até uma semana, até nós conseguirmos perceber se efetivamente aquela adoção vale a pena e vai correr bem. Há todo uns documentos que têm que ser preenchidos, as coisas não são feitas assim, nós ficamos com o registro de todo o processo de adoção. O animal sai chipado, sai vacinado e sai desparasitado do abrigo. Por isto tudo implica um período de tempo que tem que ser respeitado. As pessoas admiram-se de serem necessárias essas, entre aspas, burocracias? Algumas pessoas, sim. Mas aí é um sinal, logo. Isso é um sinal que nós tiramos. Nós tivemos há pouco tempo uma adoção que não chegou a ser efetivada porque a senhora não concordava com algumas coisas que estavam escritas no formulário de candidatura. Obviamente que nós colocámos a senhora à vontade, mas não prescindimos daqueles documentos assinados. Exatamente. Boa noite para a Sílvia Perina também.
que penso que nos escuta alguns por aí pela Europa fora. Qual é o destino dos animais que não são adotados? Ficam connosco. Até o fim. Portanto, Até que a sua vida termine de uma forma natural. Deixa-me só acrescentar, portanto, nós temos pessoas, e ainda bem que elas estão connosco, que são as tais FATs, que é esse o nome estranho, são famílias FATs, são famílias, famílias de acolhimento temporário. Há pouco falámos só na sigla. Exato, eu não expliquei o que era, falha minha. E nós temos algumas pessoas, ainda bem, e bem haja para elas, que aceitam e que vão fazer, ou seja, elas acabam por não adotar definitivamente o animal, mas durante alguns períodos mais críticos, ou quando eles estão mais adoentados, ou quando temos alguns surtos no abrigo, essas pessoas têm um coração enorme e decidem e ajudam-nos acolhendo temporariamente esses animais até que ou sejam adotados ou que voltem para o abrigo, não é? Portanto, e esse papel também é importante, ou seja, nós procuramos sempre naqueles animais que percebemos pelas dificuldades, algumas até físicas ou até pela idade, entendemos que vão ser animais que dificilmente sairão definitivamente do abrigo, mas que tenham também esses momentos bons com essas famílias de acolhimento, não é? Isso também os vai equilibra-os e dá-lhes esse bem-estar. Portanto, isso respondendo à questão que nos foi colocada, não é? Portanto, eles não estão lá esquecidos. Nós tentamos... Não, eles não ficam esquecidos de forma nenhuma. Nós tentamos até, pronto, claro que o desejável era que todos fossem adotados, não é? Mas temos a noção de que não. Nós fazemos algum... Até nas nossas casas também. Sim. E nós apelamos bastante à adoção de animais séniores, embora saibamos que não é... Não são, exatamente, não é uma prática e não são adoções fáceis de concretizar, obviamente. Mas nós insistimos um bocadinho nesses apelos. Com certeza. Deixem-me só também, só mesmo porque, como eu continuo a dizer, os nossos ouvintes têm a prioridade. Certo. E tenho por cá o Ricardo Silva, que também envia as boas noites. E ele próprio diz boa noite e diz o seguinte: seria importante saber qual a quantidade de ração que necessitam mensalmente e como conseguem obter a mesma. Uma pergunta cheia de lógica. Eu posso só, antes de responder, com certeza. Uma das formas de nos ajudar é ser FAT também. Agora há bocado não referi isso, mas é uma ajuda importantíssima. FAT, Família de Acolhimento Temporário. Portanto, acolherem temporariamente o animal sem responsabilidade de o adotar. Sim, não, sem qualquer responsabilidade. Porque alimentação, despesas veterinárias, medicação, isso é tudo responsabilidade da associação. A única responsabilidade de uma FAT é tomar conta, mimar, acolher no quintinho. Sim, se bem que temos algumas FATs que dizem não, eu pago e assumo isso. Sim, portanto, obviamente. E tem algumas também que ao fim de um certo tempo já não querem ser mais FAT, mas querem ter o animal. Eu fui esse caso. Estão duas presentes. Exatamente. Às vezes acontece, não é? Mas também compreendemos que nem sempre é possível. E há pessoas que conseguem ter, felizmente, esse distanciamento. Sim. E conseguem deixar partir para uma adoção. Há outras pessoas que não conseguem. Não conseguem, que é no caso da Fabiana, que não conseguimos, mas... E até é um handicap contra nós, contra mim e contra a Fabiana. Exato. Atenção. Eu acho que quem consegue é uma mais-valia conseguir fazê-lo. Sim, e é um grande gesto de amor também. Acho que é equiparável ao ir adotar, ou ir à adoção. Depois a questão era... É da ração. Exatamente, é o Ricardo Silva que coloca essa questão de saber que seria importante saber qual a quantidade de ração que necessitam mensalmente e como conseguem nós obter a mesma. Nós gastamos cerca de 40 quilos por dia à volta disso, uns dias mais, uns dias menos, não é estanque. Também depende, não é? Porque se houver há meses em que são terríveis, não é? Quer de abandono, quer de entrada de animais repentinos. Pronto, mas será mais ou menos nessa média. Como conseguimos? Através de doações. Há uma vez ou outra esporadicamente em que temos de comprar, mas nos últimos tempos não tem sido necessário. Felizmente não tem sido necessário. A Câmara também tem dado alguma... Sim, mas não tem sido necessário. Quando estamos mesmo aperto, aflitos, vamos à Câmara e batemos à porta. Mas felizmente não tem sido necessário porque se nós lançarmos um apelo no Facebook as pessoas respondem prontamente. É de louvar... Estamos a falar, desculpa, de pessoas do Concelho de Mira ou também fora de portas do Concelho? Fora de portas. Também? Sim. Nós agora, na altura dos incêndios, tivemos gente do Porto
Temos gente amanhã a chegar de Lisboa para nos vir trazer doações, paredes, trofos, tem sido Coimbra, sim. Não é estanque ao Concelho de Mira, não, de todo. Olha, deixa-me interromper, porque está por aqui também a Paula Mingatos, que eu saúdo também, e eu estou-me a sorrir porque realmente o comentário da Paula obriga-me a isso. Portanto, a Paula diz que o Messi está aqui em fato, no sofá, a ouvir atentamente. Pronto, a Paula é uma das nossas fatos. Voluntária fato. A Paula tem sido um bocadinho pau para toda a obra, por assim dizer. Portanto, parabéns também para o Messi, que está a ouvir esta emissão, esta grande entrevista ao abrigo de carinho Associação Amigos dos Animais de Mira, para quem só agora se ligou à Rádio Mira. Eu continuava enquanto está por aí mais gente a escrever, mas eu vou esperar mais um bocadinho. Vocês fazem ações de sensibilização para consciencializar as pessoas a não abandonar o seu animal? Portanto, não sei se me estou a fazer entender. Sim. Costumam fazer regularmente? A caminhada? Sim, a caminhada é uma dessas, sim. É uma dessas atividades em que nós tentamos passar sempre essa informação. E houve anos em que tivemos um veterinário, não sei se o Dr. Augusto chegou a estar, mas tivemos um veterinário a alertar para esses problemas, para essa temática. Depois o Facebook costuma ser um bom meio para alertarmos também para essa problemática. Também quando estamos a fazer campanhas de recolha e estamos integrados com outras associações, aproveitamos sempre para Aliás, educar também. Qualquer situação onde nós estamos presentes acaba por ser sempre um veículo de sensibilização. Nós não deixamos passar em branco nenhuma situação. Boa noite também para... O jornal, sim. O jornal. Boa noite também para a Sónia Facão, que acabou de entrar no Facebook. E já agora também deixem-me dizer também em nome da Rádio Mira, em meu nome pessoal também, se algo estiver ao alcance da Rádio Mira para sensibilizar as pessoas ou algo mais. Vamos ter ideias. Vamos pensar nisso. O feedback na adoção dos animais tem sido de alguma forma positiva, não, para vocês? Tem sido bastante positiva, sim. Não é 100% de sucesso, mas isso seria... Não temos uma taxa de 100% de sucesso, mas temos, sim. Temos muito boas adoções, sim. Poucos animais têm vindo devolvidos, portanto temos tido... Exatamente. Nos últimos tempos não temos tido grandes casos desses. 21 horas e 53 minutos, estamos já a aproximar então do final de mais esta grande entrevista, mas antes disso eu gostava ainda de saber, para vocês, quando eu falo vocês, refiro-me à associação, não propriamente à Fabiana e à Antónia, mas à associação, o que é mesmo importante que as pessoas saibam sobre a vossa associação? Algo assim mesmo importante que as pessoas tenham que saber sobre a associação? Porque a maior parte das pessoas sabe que há um canil para os lados da praia e ponto. Que nós não somos um depósito. Isso eu acho que é uma das ideias fundamentais. Será a primeira. É importante que as pessoas percebam que nós trabalhamos em regime de voluntariado. E muitas vezes eu acho que as pessoas não têm essa ideia. Pelo menos pela forma como nos abordam. Não têm essa ideia. A ideia é que é uma obrigação. Sim. E não interessa como é que eles ficam. Sim, ouvimos isso imensas vezes. O que não é verdade. Nós fazemos por amor à causa porque lá está, porque entendemos que isto é uma questão de saúde pública. E porque entendemos que devemos ocupar o nosso tempo desta forma. É óbvio que nós não fazemos para receber aplausos de ninguém, mas também não gostamos de ouvir certos comentários que às vezes nos deixam bolas. Deixam frustradas, no fundo, não é? Sim. Sem dúvida alguma. Compreendo-vos perfeitamente. Só mais duas perguntinhas. Peço desculpa se vos estou a enfadar muito, mas acho que é importante que os nossos ouvintes fiquem realmente com uma ideia mais límpida do que é realmente a Associação Amigos dos Animais.
Atualmente, quais são os apelos mais urgentes que têm em mãos? Assim, aquela coisa que devia ser feito já. Devia Só ser uma. feito já. Não digam muitas, porque também depois também... O que nós estamos a precisar mais. O que nós estamos a precisar mais era um espaço físico com condições ou seja, para darmos o melhor aos animais que lá temos. Exatamente. Peço desculpa só interromper. Quando fala num espaço com mais condições, porque normalmente na ideia das pessoas um canil é um espaço amplo e anda tudo à molhada e fé de Deus, como se costuma dizer. É lógico que não. Tem as suas limitações neste momento, mas já não tem condições péssimas, já são razoáveis. Ou seja, já tem certos animais separados de outros, já tem essa possibilidade. Sim. Isso foi logo das nossas prioridades, foi formar aulas de forma a evitar incidentes. E limpámos o terreno também, o melhor que podíamos. Sim, e fomos fazendo ali algum embelezamento do espaço em si. Quando nós falamos de condições, era efetivamente um sítio com água corrente nós não temos, com eletricidade que nós não temos. Podemos limpar as boxes. Ter até espaços de quarentena para quando recebemos um animal, ele não estar logo imediatamente em contacto com os outros animais nossos que lá estão, enfim, que estão ter um espaço mais resguardado, mais aconchegado para os bebés, porque nós também não temos. Ter uma zona também de convalescença após uma cirurgia, que nós acabamos por não ter um sítio onde nós possamos colocar um animal que vem mais adoentado e tem que estar isolado, tem que estar sozinho. Tudo isto é muito difícil. Ter um espaço para sociabilizar o animal, porque assim, qualquer cão que entre num abrigo, isto é transversal, norte a sul, portanto, eles vêm assustados, não é? E para nós os três que estamos aqui, que já passamos pela experiência da adoção, percebemos que não é imediato, quer dizer, ele não começa logo a dar ao rabinho e a comer e tal, não. Portanto, há todo um processo de civilização que nós tentamos fazer e fazemos à nossa custa, com o trabalho voluntário, mas que não temos um espaço adequado para poder trabalhar esse animal, porque às vezes os animais também nos enganam um pouquinho. Portanto, e também não podemos... nós temos esse cuidado também, não é, Fabiana? Quando o animal entra... por norma nunca sai no primeiro mês. Portanto, nós tentamos sempre avaliar o tipo de animal que é, como é que está, como é que não está, em termos de sociabilização com crianças, com idosos, com outros animais, não é? E de facto falta-nos um pouquinho esse espaço, mas nós continuamos aqui firmes. Há quantos anos lutam por essas condições? Desde o início. Estamos a falar de aproximadamente... Desde 5 anos. Desde 2012. Quando confrontam o Presidente da nossa Câmara Municipal de Mira com esse tipo de situações, eu sei que provavelmente para ele também não é fácil estar sempre a ouvir, precisam da mesma coisa, condições, mas quando o confrontam, o que é que ele diz, no fundo? Foi aquilo que há pouco eu disse, e eu estou a responder pela Fabiana e antecipei-me ela, porque tenho sido a fazer um bocadinho mais estas despesas, não é? E é assim, muito, muito honestamente, portanto, nós temos tido da parte do atual Presidente toda a receptividade, não é? E, portanto, até tentando resolver alguns problemas, porque isto, claro, nós temos este plano a médio prazo, não é? Agora, como vocês devem imaginar, às vezes acontecem-nos circunstâncias, como foi agora o incêndio, mas há uns meses tivemos um surto complicadíssimo e, portanto, ele nessa altura recebeu-nos sempre, comprou vacinas e, portanto, dentro das possibilidades que a Câmara de Mira tem, ele tem apoiado. Agora, é desejável um bocadinho mais, não é? E, portanto, e é por isso que estamos nós sempre... lutamos por esse bocadinho mais. Sim, mas ele tem sido sensível, ele e todos os serviços da Câmara têm, dentro da medida do possível, o que são as câmaras municipais, porque também não é fácil, não é? Portanto, isto não era só chegar lá e dizer eu quero. Portanto, ele tem-nos explicado e tem dito, olha, temos aqui algumas dificuldades, mas neste momento, se o problema é este, vamos então já resolver. Portanto, no imediato, ele tem dado sempre uma luz muito positiva, luz verde, e tem-nos ajudado. Portanto, acha que essas condições estão desejadas para os patutos, se as tivessem, evitariam males maiores? Ou seja, claro. Por exemplo, quando há um problema, dirigem-se à Câmara, ela resolve. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, sempre que há que não está ao vosso alcance. Em vez disso, se as condições estivessem criadas
evitariam algumas situações dessas, não? Provavelmente sim, não é? Portanto, o espaço, quanto mais higienizado estiver, quanto mais estiver apropriado para receber aqueles animais, portanto, a resposta desses animais é evidente, não é? Portanto, até para nós, não é? Até exatamente, para nós como voluntários, até para nós como nós também nos colocamos em voluntários. risco, não é? Portanto, eu nem tanto, porque eu não... E depois isso é outra questão, que há pouco falámos dos voluntários. Portanto, as pessoas têm que entender que nem toda a gente tem jeito, ou que nem toda a gente tem apetência para estar no meio dos animais, não é? Portanto, e por isso é importante também percebermos isto. Portanto, as pessoas podem ser úteis, mesmo que não se sintam à vontade. Sim, o ser voluntário não é obrigatoriamente portanto, ir ao abrigo, há muito outro trabalho que pode ser feito. Limpar ou estar com os animais. Há muitas atividades que não exigem o passar pelo abrigo. As campanhas de recolha de alimentos não passam por ir ao abrigo. São feitas no hipermercado e muitas vezes temos dificuldades em arranjar voluntários para estarem presentes nessas campanhas. Não, o ser voluntário não implica obrigatoriamente a pessoa ter que mexer nos animais ou ter de ir ao abrigo. Não necessariamente. Mas por isso também queremos boas condições, porque no fundo temos lá pessoas que também podem ficar em risco, porque podem ser mordidas, podem apanhar alguma doença, e portanto quanto mais o espaço estiver preparado, por isso é que eu digo que isto está tudo interligado. Agora, eu creio que a Câmara de Mira está sensibilizada, tem-nos apoiado. Isto agora é uma questão de se resolver por si. Portanto, eu acho que é um caminho que já não dá para voltar atrás. Exatamente. Diga-me só mais, esclareça só mais uma coisinha. Portanto, o local, à par dessas condições que são necessárias, o local ideal é mesmo onde estão ou nem por isso? Para nós seria onde estamos. Em primeiro lugar, porque é ali perto de nós e numa situação de emergência estamos ali no instantinho, a 2 minutos estamos no abrigo, porque é numa zona fora de habitações, em que obviamente eles ladram, quando nós lá chegamos eles fazem barulho. Se for numa zona de habitações, obviamente vai incomodar quem está nas suas casas. Para nós aquele local seria sem sombra de dúvida o ideal. Com certeza. E já agora que falou quando chegam, podem descrever um pouquinho quando alguma ou seja a Fabiana, a Antónia ou as outras voluntárias chegam, se aproximam, o que é que sentem naquele momento? Eu vou responder já, porque eu sou a que lá vou menos vezes deste grupo, deste núcleo central, porque é uma angústia imensa. Portanto, a vontade que qualquer um de nós sente quando vai ao abrigo é de pegarem todos e trazer todos. Aliás, eu levo os meus filhos, quando às vezes vão comigo, e tenho uma filha lá em casa que adora esse trabalho também de voluntária, e a vontade é essa, é trazer todos e não poder trazer todos. Não é? E portanto dá uma angústia muito grande, por isso é que às vezes acabo eu, e aí falo por mim, por me defender um bocadinho e enfim, acabo por ir, mas custa. Eu acho que é angústia, é aquilo que eu sinto quando quase vou. Que se sentem atropeladas, não é? Sim, mas depois também sentimos uma grande alegria quando os vemos. Exatamente, é sim. Mas depois também sentimos uma grande alegria quando sabemos nós somos que muito bem tudo bem. Nós entramos ali e acabamos por esquecer que existe um mundo fora dali. Porque eles vêm, apesar de não estarem nas condições ideais, apesar de não terem uma família como merecem, eles vêm nos receber como se nós lhes dessemos tudo isto, como se nós lhes dessemos o paraíso. E nós sabemos que não, efetivamente. E nós sabemos que eles precisavam de muito mais do que aquilo que nós temos para lhes oferecer. Só que Mas deixa-me só dizer uma coisa, é assim, porque eu sinto essa angústia, mas essa angústia a mim dá-me mais força quando saio e digo assim, não, tenho que fazer mais 3 ou 4 coisas, tenho que investir mais e na questão, de facto, do centro de recolha animal e não só, e portanto ao mesmo tempo essa angústia, e para as pessoas que a sentem, que eu sei que há outras que a sentem, dá-nos mais força para não nos esquecermos que existe o abrigo e para procurar soluções, portanto é isso, quer dizer, é um misto de emoções, não é fácil. É chegar ali e ver e olhar para eles e pensar, bolas, mereciam muito mais e recebem-nos como se nós... Pronto, visita, sim, é uma alegria vê-los abanar o rabito e vir em direção a nós como se nós fôssemos o melhor do mundo. Fabiana e Antónia, eu não vos quero pressionar a meter-vos contra ninguém, de forma alguma,
mas no vosso entender, essas condições, portanto, que nem sequer, portanto, há 5 anos que andam a lutar por elas, nem sequer têm um início. São situações que eu não queria que me interpretassem mal, que monetariamente ficam muito caras, não? Ficam porque depois é o manter o projeto também, Jorge, porque é assim, porque vamos supor que até que haveria uma alma bondosa que dissesse os custos são estes, tomem lá o dinheiro. E não é isso que nós, entre nós, também queremos só. Ou seja, nós temos uma solução de compromisso para o futuro. Portanto, ou seja, estes animais não podem ficar só dependentes de uma associação. Obviamente. Porque as nossas vidas também podem mudar, e Deus queira que não, e que sejam só coisas boas essas mudanças, e portanto, e por isso esse também tem sido uma forma de pressão e de sensibilização que temos feito para com o poder político local. E não só, e depois também nas nossas idas à Assembleia da República. Portanto, estes abrigos não podem ficar exclusivamente sob a responsabilidade das associações à mercê de interesses ou de... Financeiramente é incomportável uma associação conseguir, ter o espaço, mas depois sustentar... Gerir e sustentar. Eletricidade, água, luz, cuidados veterinários, tudo isso. É incomportável uma associação conseguir sozinha assumir essas despesas. E por outro lado é também competência do município. Exatamente. Não é? E eu também acho que eles não se podem demitir isso. Exatamente. Não é? A lei exige que seja uma competência do município também. Repare, não se podem demitir, vamos lá explicar isto bem. É assim, não se devem demitir porque eu entendo que há áreas da nossa sociedade que o poder político para o qual também são eleitos, e eles não podem ser privatizados, chamemos-lhe assim, não é? E, portanto, uma associação como a nossa, sem fins lucrativos, portanto, está sempre à mercê dessa privatização que eu também acho que não é desejável de todo. Portanto, eu acho que deve sempre haver uma solução de compromisso, um casamento feliz em que a associação faz uma série de situações, mas que o município ou a Câmara terá sempre que ter a responsabilidade, por assim dizer. Sim, porque neste momento foi como disse, quer dizer, estes animais são nossos. Exatamente. Portanto, estão todas as pessoas, todos os voluntários da associação estão mentalizados que é assim que tem que continuar a ser. Sim, não sabemos, tivemos eleições, nós também podemos ir a eleições, portanto, e estamos sempre disponíveis para ouvir a crítica e opiniões diferentes, não é? Para já será assim, é óbvio que todos têm vontade de que a situação mude. E todos gostariam de ver e de trabalhar noutras condições, mas todos nós também temos noção de que as coisas não são tão fáceis como nós imaginamos, não demoram o nosso tempo, porque o nosso tempo seria para amanhã e as coisas não funcionam com o nosso tempo. Pronto. Toda a gente tem essa noção. Não vos vou amassar muito mais, só mais um bocadinho. Peço perdão. E para realmente terminarmos, tenho três questõezinhas muito simples. Eu pedia-vos uma palavra ou expressão para quem abandona os animais. Eu só diria coloque-se no lugar do seu animal. Antónia, tem alguma? Eu tenho muito, mas não os posso dizer rápido. Sim, obviamente, eu também escolhi. Claro. Não sei, eu acho que é de uma crueldade imensa, se bem que eu também não gosto muito de julgar as pessoas, e há circunstâncias e há situações. Portanto, aquilo que eu vou aproveitar este bocadinho só para duas coisas, que é ser às pessoas que estão nessa situação com dificuldades, que entrem em contacto connosco através dos números que temos no site. Isso era um conselho que eu ia pedir a seguir. Pronto, então eu já juntei tudo. A Antónia já se antecipou. Já juntei tudo, porque às vezes, e nós próprios também somos assim, como eu disse há pouco, nós temos dias bons e dias maus. E se ouvirmos outras pessoas, e nós estamos sempre dispostos a ouvir e a falar com as pessoas, e às vezes podemos dar uma ajuda, ou uma chega, e portanto, porque de facto o levar um animal para dentro de um abrigo, as pessoas às vezes eu acho que não têm a verdadeira noção daquilo que estão a fazer, portanto é de uma crueldade imensa, não é? Portanto, com todas as desculpas, e nós temos histórias muito diversas, portanto, há de tudo. Há desde uma desresponsabilização, houve mortes familiares, houve mudanças de vida, portanto, há muitas situações. De casa, não é? Principalmente. Por isso também estarmos a julgar sem conhecer as circunstâncias também me custa, não é? Agora, por isso é que eu peço esse apelo. Faço esse apelo. Uma última questão.
não é uma questão, é um pedido. Uma palavra para quem trabalha em prol dos animais. Bem-aja. São heróis. São heróis e heroínas e eu tenho tido o prazer de... Não é um trabalho fácil.